pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do Jus Desesperante. O nosso convidado de hoje é um convidado com a agenda muito cheia, muito apertada. Então, conseguir essa entrevista, vocês têm que valorizar, né? Então, já se inscreve aqui no canal, curte, deixa seu comentário. O nosso convidado de hoje é ele, o presidente Risque, o presidente aqui da seccional do Espírito Santo, que tem muita coisa para compartilhar com vocês. Falar também sobre a jovem advocacia, sobre como que foi a vida dele acadêmica. Eu sei que você vai ter muita coisa para contribuir. Se apresenta pra gente. Boa tarde, é uma honra estar aqui. Na verdade, assim, esse sistema de entrevista é algo novo, mas que a gente vai muito, então, de certa forma, é uma honra. O Jus Desesperante, espero que não seja para mim, para ficar desesperado em ser entrevistado por vocês, mas eu me encontro aqui um pouco tenso, mas estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Rapidinho, amiga. A gente esqueceu, né? Tem um presentinho para você, para usar durante o podcast também, no seu dia a dia aí da advocacia. Adoro Presentinho de um dos nossos patrocinadores, né? Que tá aqui com a gente desde o primeiro episódio, nos patrocinando nessa caneca linda. Então, toda vez que você for tomar um café, quando você tomar seu whey, né? Que tá de dieta. Tá de dieta. E a gente Queria cometeu fazer um a registro aqui gafe. também depois. E a gente cometeu a gafe de trazer coxinha pro nosso presidente. Você Olha já isso. tá falando. Olha só, isso daqui é um absurdo, sabe? Eu tô de dieta, tem 3 meses já, e isso simplesmente é um absurdo. Eu não sei por que vocês fizeram isso comigo, mas Mas é a tudo bem. porção que o nutricionista liberou. A gente pesou na balança. Pensa certinho, bem, entendeu? tem frango. Então não pode. É uma coxinha com a massa... Batata doce. Exatamente. Entendeu? Isso. Se É, tiver um molho frita, inglês né, aí, um fry. ketchup, galera, isso fica gostoso demais. Então, não cometam isso em casa, né? Mas, presidente, obrigada pela disponibilidade, por estar aqui. Pode deixar que a gente não vai te desesperar muito, assim. Às vezes só, né, fazendo umas perguntinhas que você tem que responder, né? O bom é que amanhã ainda existe, né? Ixi, É verdade. a gente tá... Não. Amanhã a gente tá lá no Foi gabinete dele. Foi uma cuidado. pequena ameaça. O Pois Tribunal é. de Ética está aí funcionando. Não, pode deixar, a gente vai se comportar, que amanhã tem muita coisa pra acontecer, né? Exatamente. Mas, presidente, a gente queria começar conversando um pouquinho com você sobre a sua vida acadêmica. A gente tá falando aqui para jovem advogado, mas também para estudante de direito. E eu sei que é um público que você tem muito carinho, né? Porque você começou lá atrás no centro acadêmico. Conta, como é que foi, assim, na sua graduação? O que você fez no centro acadêmico? Bom, para eu escolher o direito foi algo muito de pai, né? O meu pai foi advogado durante 20 anos e depois ele foi ser desembargador via o 5º da OAB. Nossa, Então tinha muito esse negócio, porque o nome Zé Carlos Risque Filho, né? O filho, ele atrapalha muito a condição humana. O mesmo nome do pai com o filho, o primeiro filho, aquela coisa de ser igual. Então nunca me veio nada além de ser advogado igual ao meu pai. Isso é um problema e ao mesmo tempo uma coisa boa. Por quê? Porque você vai indo, e quando você entra, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui no curso de Direito? Eu fui aprovado na primeira prova que eu fiz e, de certa forma, eu entrei muito tímido. Eu tinha que apresentar os trabalhos para uma sala de 30 alunos, eu tremia, ficava com medo de falar em público, uma coisa terrível, uma insegurança. E eu pensava em desistir, mas aí o que aconteceu? Eu me encontrei principalmente no movimento estudantil, durante o curso de Direito. Eu lembro de ter tido um diálogo com meu pai dentro do carro, em frente à casa da minha mãe, no qual ele me incentivava muito a ficar, mas de um modo um pouco mais, vamos dizer, forte, porque eu realmente não sabia o que eu queria além disso. Então, mesmo que eu tivesse alguma insegurança, ele me incentivou a enfrentá-la. Enfrentar a insegurança é algo muito difícil, né? Sim. Hoje eu falo para 1000 pessoas, quer dizer... É isso que eu ia te falar, você era Hoje tímido. eu fiz há um mês e meio atrás, eu fiz a sustentação oral no CNJ. Então, assim, de certa forma, o medo ainda está ali, mas você precisa enfrentar alguns medos para que você cresça na sua vida. Quem diz que não tem medo ou é doido ou é mentiroso. Eu tenho medo de um monte de coisa ainda, mas é preciso enfrentar. Falar sobre assuntos com segurança, criar estratégias. Então, durante o curso de Direito, eu me vi extremamente tímido em apresentar os trabalhos, e aí eu fui evoluindo nisso. Como? Fui para o movimento estudantil. Lá no movimento estudantil eu me soltei bastante, porque eu sempre achei que a política é feita para melhorar a vida das pessoas. E isso começa desde sempre. E eu fui líder de sala no Sacré-Cœur com
10 anos de idade, sempre essa questão de querer liderar para promover o bem para as pessoas. Isso é algo muito intrínseco a mim. Então esse perfil de liderança já vem desde cedo. Desde o Sacré-Cré, eu acho que isso é um spoiler. Eu nunca falei que você falou que, desde quando eu falo a história, né? Sim. Desde a liderança de sala de aula, com 10 anos, 8, 9, eu tinha esse negócio de time, de unir, de grupo, de reivindicar, né? Eu lembro que na escola de segundo grau que eu estudava, era proibido usar calça de moletom. E aí eu fui líder estudantil e a demanda era o direito de usar calça de moletom que não fosse com o símbolo da escola, né? Eu sempre fui esse cara chato que ouve a maioria e tenta executar esse pensamento. Você sempre foi o responsável por dar voz àquela quantidade de pessoas ali, seja na escola, seja... Exato, né? E aí Bacana. você me pergunta de onde veio isso, eu realmente não sei, né? Eu creio muito em Deus e Deus eu acho que tem muito a ver com essas coisas boas que a gente faz. Por mais que pareça piegas, né? A gente imaginar essa ligação entre Deus e a política, eu acho que política só serve para isso, para fazer o bem às pessoas. E por isso que eu fico muito triste quando eu vejo ela se desviar. E a gente tenta fazer o bem às pessoas, às vezes isso não dá certo. Então, no curso de Direito eu me encontrei, comecei a estagiar. Meu primeiro estágio, um outro spoiler, foi na Vara Criminal de Vitória, na 9ª Vara Criminal. E lá eu acabei me encontrando, não no direito criminal, mas no direito. Querendo ser advogado, eu fui para escritórios depois e vieram as necessidades financeiras. Então eu tinha um estágio, tinha toda essa dinâmica estudantil da minha vida. Eu lembro que eu reprovava por falta em matérias, e aí eu ia até a direção e falava, olha só, eu faltei aqui não em razão de nota, mas em razão de estar no movimento estudantil para fazer um evento A, B ou C, foi por conta disso. Então isso me aliviava a vida frente aos professores. Então eu fiquei muito feliz na minha faculdade, né? Aproveitou bem também, né? Aproveitei bem. Sempre que eu volto lá, cada cantinho eu tenho uma memória, né? Eu tenho orgulho de ter feito o primeiro ato no estado do Espírito Santo contra o assassinato do juiz Alexandre, né? Nós estávamos lá numa quarta de manhã, 9 horas entra a professora Paula e fala que ele foi assassinado e a gente faz o quê? Uma carreata da faculdade até o tribunal. Foi o primeiro ato contra essa morte. Eu era líder estudantil lá. Então, muita coisa boa, mas sempre fica aquele sentimento, puxa, podia ter feito um pouquinho melhor. Então, sempre que eu volto lá, eu lembro do Hered que eu fiz lá com 1.500 alunos, Isso aí é legal, que eu fechei a faculdade não teve aula. Foram 1.500 estudantes. Tem gente que até hoje me lembra disso. Infelizmente, não existia Instagram, não existia Orkut, quer dizer, existia o Orkut. Para divulgar, eu tinha que ir na gráfica imprimir panfleto mesmo, né? Pegar o meu carro e rodar o Espírito Santo todo. É por isso que eu tenho amigos em todo o estado. E é uma coisa que a gente nem imagina hoje, né? Imprimir panfleto e sair... Mas posso falar uma coisa? Eu acho que naquela época, justamente por ter essa dificuldade de chegar até as pessoas e uma dificuldade também da gente se ver no online, as pessoas valorizavam muito esses eventos, né? Porque era a oportunidade do network, que a gente fala tanto hoje, de conhecer os futuros parceiros de profissão. Tainá, vinha ônibus de Cachoeiro nesses eventos, né? Eram mais de 1.500 alunos. Pra você ter a noção, o credenciamento deu a volta na esquina. Mazinho dos Anjos, que é advogado hoje, era o responsável, ou seja, um irresponsável, que a gente tinha feito um evento para 1.500 pessoas sem estrutura. A Wall Street, que foi a festa à noite, chegou a me processar, porque eu não tinha falado o número de pessoas que iam entrar lá, ou seja, bombou. Então, eu tenho essa memória muito boa desses momentos. E aí, o que aconteceu? Não sei se eu já posso seguir. Pode seguir? Claro, fica à vontade. Eu me formei, né? E aí, uma crítica à OAB. Eu fiquei 1 ano sem exame de OAB. Esse pessoal que faz estudando o exame é privilegiado. Eu me formei, depois foi a transição entre uma entidade e outra. Então, o CESP e o UNB só foi ter a prova no final do ano. Eu fiquei ali no limbo, fiz a prova e passei. E decidi abrir o escritório. E aí vem mais um movimento de tristeza em minha vida quando eu vejo que o advogado jovem sofre muito. Sofre. É por isso que já vem desde a sua época, né? Desde a minha época. E é por isso que eu tenho essa visão muito de acolhimento, porque eu não tive um mentor específico, mas meu pai era juiz, a minha mãe é advogada, e eu sei que sofre mesmo. O preconceito dos juízes ainda é muito grande, dos servidores Sim. é muito grande, sabe? A ponto de, eventualmente, alguém chegar e falar, não, mas para o doutor Risco eu vou atender, mas se for fulano, eu falo, não, então não é
advogado tem que ser tratado de forma igual. E hoje, Você tem a OAB. e hoje a gente vê que a OAB tem um carinho muito grande. A gente sente isso, porque a gente tá lá dentro, como jovem advogado. E é por isso esse nome, Jus Desesperandi, porque Tem tudo a ver, né? tem tudo a ver, Claro. porque é no final durante a faculdade, é ali estudando pra prova da ordem, peguei a carteira e agora que vem o desespero. É o medo que todo mundo tem, né? Acho que nem só depois que você pega a carteira, mas enquanto você tá ali na faculdade, é o que a gente já vem falando aqui no podcast. A gente tem falado muito sobre o sistema, o AB. Que bom. E foi proposital também trazer você aqui, porque durante a faculdade, a maioria dos estudantes não buscam conhecer a OAB, saber o que a OAB tem a oferecer. A gente tava aqui com uma psicóloga e ela tava falando do CRP, né? E ela falou, nossa, porque ela foi lá na UAB, fez uma palestra pra gente sobre saúde mental. Parabéns. Muito boa. O pessoal amou. Foi assim, uma roda de conversa de segura a mão de Deus e vai, bacana. né? E ela falou, cara, vocês têm uma estrutura que o CRP não oferece. Que eu só pago aquilo lá. Ela falou desse jeito, só pago. E são várias classes isso acontece, né? São várias e aí a opções. gente quer falar sobre isso, sobre a OAB, justamente porque você hoje tá na maior posição da OAB estadual. E como é que foi você chegar lá e falar assim, caraca, eu senti falta disso aqui, agora sou eu que tô aqui pra mudar. Sim. E agora, como é que é? Bom, tem uma coisa interessante, que no sistema OAB, via de regra, todos já foram algo para se chegar à presidência. É muito raro um presidente ser igual a mim, que nunca fui nada além de advogado. Então aqui é uma coisa interessante. Eu nunca fui nada na OAB que não fosse o cargo de presidente. Sério? Eu não sabia disso. Isso é algo um pouco inédito no Brasil. Eu acho que tem as qualidades e defeitos. Por que eu estou falando isso? Porque eu cheguei lá sem galgar. Essa inexperiência, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual que é o lado bom? É não ter medo de fazer. Uhum. É a irresponsabilidade do desconhecimento. Primeiro, eu tive um problema sério de estrutura financeira. A gente assumiu a OAB em janeiro de 2019 com um caixa de 127 mil para uma casa que custa 1 milhão e pouco. Então você deve ter imaginado eu, dono de um escritório com 6 pessoas, tinha aquela máquina lá com 200 colaboradores, 50 imóveis, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Né? Eu entrei em desespero, minha mulher disse que... Jus Desesperandi. Então, assim, tem tudo a ver com o programa, mas eu segurei o chifre do boi e administramos, principalmente com o apoio da OAB Federal. E aí eu fui aprender o sistema, porque o sistema não é tão simples, né? Eu fui aprender... Quais são os espaços que tem, a federal, a subseção, a seccional, quem cuida de quê. E no meu primeiro ano estudei muito a estrutura da OAB. Por quê? Porque eu queria fazer o que eu queria fazer. Qual foi a minha frase de maior efeito que eu sempre falo? Fazer com que o advogado não desista da profissão. É verdade, já ouviu você falando isso. A OAB tem essa função primordial, porque nós temos um movimento de desistência muito grande. E aqui um parênteses. Eu gostaria de falar para o jovem advogado, eu na qualidade de presidente da OAB hoje, no meu início, eu pensei em desistir também. Eu gosto de falar isso, eu gosto de fazer esse movimento de reconhecimento de problemas também pessoais meus, para que esse advogado que hoje tem 1 ano, 2, 3, que está pensando em desistir, saiba que existe uma sobrevida e o presidente já passou por isso também. Mesmo tendo um suporte ali do seu pai, da sua mãe, que já eram advogados. Mesmo. Não existe coisa mais constrangedora do que você querer trabalhar e não conseguir. Não ter nem... Isso é constrangedor. E eu passei por isso. Eu sei o que é você almoçar na casa da sua mãe, todo mundo termina o almoço, vai trabalhar e eu estou ali, vendo sessão da tarde porque eu não tenho cliente. Eu tenho OAB, sou inteligente, vou contar mentira aqui. Tenho OAB, sou inteligente, quero trabalhar e não tem quem eu atender. Eu fiquei alguns anos assim. Nunca ninguém... Não, tinha uma vez ao mês, aparecia alguém, uma dúvida. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui o cara que fez um escritório a partir do nada. Eu abri uma salinha, meu tio emprestou, eu abri uma salinha no edifício Escort, e tem até essa foto no online, eu não tinha nem arquivo de pasta, não tinha ninguém. E eu comecei a atender as pessoas ali. Como é que você indicadas. Fez para ter o seu primeiro cliente assim? Gostei do nome, hein? Meu primeiro cliente. Eu dei aula na UFES 1 ano e meio de voluntário. E um dia logo que você se formou? Logo que eu me formei. Eu tinha uns 23 anos. E me chega uma aluna carimbada de tinta, cheia, suja de tinta aqui no canto. E eu ainda indaguei o que era aquilo. Aí ela me disse o seguinte, que o meu empregador tinha carimbado ela em razão de uma mancha e um cheque.
esse processo foi do Noticiário Nacional, inclusive, em relação a isso. O que aconteceu? Ela era responsável em encher as almofadinhas de tinta e, ao carimbar, o empregador manchou um cheque e pôs a culpa nela. E o que ele fez? Lançou os carimbos sobre essa funcionária. Foi a minha primeira causa. Né? E eu ganhei, à época, se fosse atualizar, cerca de 40, 50 mil reais para ela com seu, e a rescisão indireta. Por que eu estou falando isso assim de um modo muito aberto? Porque eu estava na UFES dando aula de voluntário e me rendeu talvez o que um professor ganha ano para 4 horas aula na semana. Por que eu estou querendo falar isso? Já uma mensagem. Às vezes o advogado ele precisa aparecer. Às vezes não, acho que sempre, né? Ser vitrine, ser referência. E eu costumo falar que o estudante de direito já está criando a confiança com seus colegas ou não. Eu vou lhe falar que eu sou advogado parceiro de quase todos os advogados que foram lá da minha sala, lá na faculdade. Eles têm confiança em mim. Tem vários que são advogados e me ligam, Zé, eu estou com uma ação tal, vamos junto, quanto que é, ser referência de confiança. Então, acima de tudo, tanto o advogado quanto o estudante de direito tem que passar credibilidade. Ao passar credibilidade, você tem que ser aquela pessoa que, se o seu cliente fizer um depósito de R$1 milhão em sua conta, no dia seguinte você vai devolver a ele. Você tem que ser essa pessoa que as pessoas têm confiança. Eu sei que eu posso confiar em você. Então, se você passa confiança e credibilidade, isso que é o mais importante. O eu legal... me perdi um pouco na resposta. Não tem problema não. Mas o legal, tanto que assunto, né? Pegando para essa dica, pra gente deixar uma dica aqui pro jovem advogado, é que você aproveitou uma oportunidade, você estava no local, você viu uma situação, aproveitou essa oportunidade para dizer que você era advogado, para mostrar a sua profissão e captar esse cliente, certo? E foi provavelmente uma história que mudou sua carreira, né? Foi a sua primeira, mas você conseguiu aí uma visibilidade por prestar um trabalho de excelência. E eu costumo dizer muito pro jovem advogado, às vezes a gente espera que a oportunidade caia no nosso colo. E acho que nenhuma profissão isso é certo, principalmente na advocacia, né? Hoje o tempo mudou, a gente não tá mais numa sala comercial, as pessoas batem lá e entram. A gente precisa se mostrar. E falando em se mostrar, é um tema que eu queria já entrar aqui, sobre publicidade na advocacia. Eu sei já um pouquinho da sua opinião, mas eu queria que você deixasse claro para quem está nos assistindo o que você acha sobre essas regras de publicidade da OAB, qual a sua opinião sobre isso, o que o jovem advogado pode investir para tentar aparecer mais. Eu sou da linha americana. Não sei se você já viu alguma entrevista minha, eu sou da linha americana de divulgação plena, se não expuser a questão ética. Por exemplo, eu dei aula de ética um tempo e um aluno uma vez falou, Risco, qual a infração ética que existe se eu fizer um outdoor com a minha foto falando sou advogado de causas tais e meu número é tal? Aí você vê como que dar aula é bom, né? Esse aluno me fez uma reflexão fantástica, porque ele me deu exemplo de algo que não pode ser feito, mas que você tem dúvidas sobre qual é o problema ético de você fazer um outdoor com essa foto feia aqui, minha, falando Risco, advogado trabalhista, 20 anos e já ganhou uma ação XYZ. Qual é o problema? E aí as pessoas falam, não, mas infringe a sobriedade da profissão. Eu acho que tem um pouco aí, eu vou rasgar o verbo, que é o meu estilo. A gente gosta de pode falar. Eu acho que tem um pouco aí de reserva de mercado algumas vezes, né? Eu sei que a jovem advocacia, e há pouco tempo houve esse êxito, queria se libera o patrocínio, se libera o Google Ads, esse monte de coisa que vocês falam que a gente não sabe o que é, mas uma coisa que é que ao se liberar, você vai liberar também para o advogado relativamente já experiente e às vezes com potencial financeiro maior. Então eu acho assim, eu sou da regra americana. Se for verdade, eu não vejo assim muito legal essa restrição em excesso que ainda existe um pouco. Obviamente que o excesso se anuviou, porque com as novas regras algumas coisas podem ser feitas. Sim. Dia desses eu fui estudar questão de lei de site, porque não é só porque eu estou na presidência da OAB que eu sei de tudo sempre. Mas eu soube que outrora nem a sala do seu escritório
Você poderia ter foto no seu site. Porque teve uma questão aí de uma blogueira, você ficou sabendo disso? Fiquei sabendo. É uma blogueira Só me lembro. que é advogada, ela é bem estourada aí. Ela fez audiência de cropped, ela postou viagem pra Dubai, que tava ganhando muito dinheiro na advocacia. Então o pessoal falou, até ficou uma coisa meme, assim, que você não podia ostentar na advocacia. O pessoal postando viagem e tudo mais. Olha, não posso fazer isso como advogado. Eu, pra ser bem sincera, obviamente não concordo com essa blogueira, a forma como ela faz, porque eu acho que de nada tem a ver a advocacia com o trabalho que ela faz. A gente vê aí que é muito mais publicitário do que a advocacia. Mas o pessoal levou isso pro literal, né? Não pode ostentar, então não posso postar o meu iPhone, a minha bolsa de marca. E eu não sei se teve algum parecer do Conselho Federal ou de alguma OAB seccional sobre isso. Sobre essa questão de não pode parecer o meu escritório, que é chique, bonito, cheio de mármore. Eu não sei se teve isso, mas o pessoal levou ao pé da letra mesmo. Eu acho um pouco excessivo algumas coisas. Eu acho que o mercado, ele também coloca algum enquadramento algumas vezes, sabe? Então, eu acho que cada um, se não mentir... Por exemplo, eu tenho total interesse... É mentira, eu vou falar que é mentira aqui, talvez seja, ou não. Eu tenho total interesse para falar que eu acabei de ganhar 1 milhão para um cliente meu. E se for verdade? Qual é o problema da publicização do direito de alguém? Talvez, assim, tenha outras questões atrás disso que não seja puramente a questão da publicidade em si. Ou seja, será que algum direito pode ser publicizado ou não? As pessoas hoje, querendo angariar clientes, falam lá, não, se acontecer isso, você faça isso porque um cliente meu fez. Não pode. Eu lembro de um advogado esses dias, há um ano atrás, que falou o seguinte, se beber e for pego, me ligue. Ou seja, aí você vê que existe assim, um constrangimento à postura ética do advogado. Sabe? Você se colocar de uma maneira quase incentivar um crime. Então existem essas limitações. Mas eu torço que essa evolução ela seja uma evolução permanente. Por quê? Porque eu acho que as pessoas precisam se mostrar. E a minha maior dificuldade no início do advogado é estrutura e cliente. Estrutura OAB, graças a Deus, no estado do Espírito Santo, né, nós temos salas dignas e toda vez que eu vou em fórum, eu visito as salas. Hoje eu fui no Fórum Federal, visitei a sala da OAB lá, vi um defeito lá, fiz a ligação à gerência, fiz a correção lá. Então, assim, nós temos estruturas boas de atendimento. Hoje, na Enseada do Suá em Vitória, no Global Tower, é o prédio mais chique. O advogado tem o seu escritório para chamar de seu. E um outro na Justiça do Trabalho a menos de 300 metros. Roberto é fã. Que é perfeito. Já teve lá que eu sei. Sim. Tirou aquela foto lá na logo? Sim, tirei. Marcou. E assim, eu fiquei apaixonada o dia que eu fui lá, fiz uns stories e falei, gente, vocês precisam vir aqui conhecer e aproveitar essa estrutura. Porque realmente as salas estão lá, assim, extremamente adequadas, né? para a advocacia trabalhar, para fazer audiência online, para atender um cliente. Então, assim... E sobre essa questão, você falou duas coisas, estrutura e cliente. Conta pra gente, assim, qual a sua ideia, o que você vem trabalhando pra ajudar a jovem advocacia nessa questão. Meu sonho seria dar cliente para todo mundo. Eita, Bons vou clientes. entrar na fila que eu já tô cláusulas, aqui. Com cláusulas de êxito, assim, enormes, enfim, esse é o meu sonho. Infelizmente, eu não posso, num passe de mágica, fazer isso. E nem consegue, né, presidente? Não consigo. Então, assim, uma coisa que eu queria só falar antes é que tem muita gente divulgando uma riqueza que não existe na advocacia. Então, eu quero falar para o advogado jovem que não está rico. Que não tem dinheiro nem para pagar a anuidade. É a regra, e foi a minha regra. Tem muita gente que está enganando as pessoas para demonstrar um sucesso que não existe. Dia desses eu fiz um print, mandei para o meu escritório e falei, gente, eu tenho 20 anos de carreira e tenho um advogado de menos de um ano falando que ganhou com consultoria em um dia mais de R$5.000. Isso não existe, você dá consulta por mais de R$1.000 em um dia. Então eu quero falar para esse advogado que não está ganhando por dia R$5.000 que essa não é a regra e eu desconfio que as pessoas que estão divulgando um excesso de riqueza, principalmente as mais jovens, estão tendo uma estratégia errada nas suas vidas. O que eu quero dizer? Não desanime se você não estiver nesse nicho. Por quê? Porque a advocacia é construção, é plantação de coco, é dia a dia. Eu não tive uma secretária no primeiro mês.
Nem um escritório lindo, arrumado com Eu mármore, tive uma né? secretária depois de 8 anos de escritório. Eu não tive um advogado empregado no meu primeiro mês. Eu não tive uma sala própria nos meus primeiros 10 anos. Eu não estava na enseada do Suá. Eu não tinha um expresso. E é muito importante ouvir isso de um presidente, de uma pessoa que está aí na estrada já há muitos anos. Olha lá, Porque- contando a idade dele, ó. Muitos anos. 42. Não, é verdade, porque a gente começa a se comparar muito. Poxa, às vezes o advogado tá ali no mesmo tempo que eu, ou mais recente, e já tá tendo tantos clientes, já tá tendo uma riqueza que eu não E tenho. entristece O problema a pessoa. Sim, desanima. O problema tá comigo? Será que eu fiz o curso errado? E Porque você eu sabe não o sou que é bom. pior? É. Além de entristecer, às vezes faz com que essa pessoa faça a mesma mentira que essa pessoa pratica e não vai ter resultado. Tá dando certo ali, vou tentar também, né? Gente, com todo respeito, eu adoro falar da minha dificuldade inicial para que todo mundo saiba que é de todo mundo. Nós temos que plantar isso. Agora, se depois de 5 anos de carreira você ainda paga para trabalhar, talvez você tenha que se autoavaliar. Eu me autoavalio sempre. Eu sou advogado há quase 20 anos. Eu erro, hoje eu erro. Não, e a gente sempre vai errar, né? Sempre vai errar. Sabe, que Tainá? aprender. Eu tive experiência de um cliente lá no meu escritório e falar: Risco, você tá me cobrando pouco. Olha que agressão para um libanês igual a mim. Você tá me cobrando pouco. Eu falei, gente, o cara tá me ensinando não a cobrar precisava porque nem eu ser não libanês, sabia precificar. É. Então, assim, o que a OAB pode fazer? Primeiro, falar a verdade. O que eu estou falando aqui hoje? Falando que todo advogado passa um perrengue inicial. Isso é normal. Risco, eu tenho 5 filhos, uma esposa, eu não tenho como me dar o luxo de ficar um ano sem uma renda alta. Vai ser difícil para você. O advogado iniciante ele tem que ter 1 ano ou 2 para começar a crescer, se sentir na carreira, e aí ele tem que se virar. Ou um pai, uma mãe, um cônjuge, uma esposa, um filho, um irmão, para te segurar um pouquinho. Agora, sempre se autoavaliar. Rapaz, será que eu fiz o acordo certo? Será que eu pus o valor certo? Dia desse eu fiz um contrato de R$100 mil. Eu tinha certeza que se eu oferecesse para o meu cliente R$100 mil à vista, ele não ia fechar. Então eu vi que o tempo de processo ia ser de, 3 anos, eu diluí e fechei o contrato. Agora, Tem que ter essas estratégias, né? Ser e esperto, a gente não é né? ensinado, né, Tainá? Sim. Então a OAB entra como? Primeiramente, cursos práticos. OAB Jovem, comissões, subseções, ensinando esse advogado a como se advoga na prática. E um projeto que eu vou reeditar esse ano, que para mim é assim um projeto muito importante, que é o meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente, ele faz um link importante, porque na verdade todos os dias pedem advogados para eu indicar, Sim, e advogados me pedem vaga em escritórios, todos os dias. Hoje, inclusive, ontem, inclusive, todos os dias, Risco, indica alguém. E o que eu fiz? Eu linkei os escritórios que me pedem indicação e as pessoas que querem ter essa indicação como projeto Meu Primeiro Cliente, que nada mais é que um acolhimento no sistema OAB, uma qualificação desse advogado e uma inserção remunerada em um escritório onde ele tem a obrigação de ficar 1 mês. Depois desse 1 mês, as pessoas vão se autoavaliar, seja o escritório, seja o advogado, para se avaliar se ele quer ficar ali ou não. Eu fico muito feliz que nós já demos mais de 100 vagas. Sim, foi muito especial esse projeto. A pandemia atrapalhou a gente, Tainá. Infelizmente, por quê? Porque veio a pandemia e os escritórios não admitiram tanto na pandemia. Graças a Deus, eu acho que eu já posso falar pós-pandemia, ou quase pós, né? Eu estou projetando para no primeiro semestre darmos mais de 100 vagas este ano para advogados terem experiências remuneradas. Esse advogado jovem, essencialmente jovem, com menos de 3 anos, para que ele possa decolar. Tem uma experiência Tem também, uma experiência que é importante. e poder ficar, né? O escritório do Shein, dia desses, de certa forma eu fiz a ligação para ele adotou uma pessoa desse projeto, meio assim, não, mas eu não estou precisando agora. Eu falei, não, vai lá, Flávio, vai lá. E depois eu soube que ele ficou felicíssimo, admitiu a pessoa e me pediu uma outra vaga. Que Por bom. quê? Porque a OAB é um selo importante. Sim. Se esse E advogado capacitou passa... aquela pessoa, Exatamente. né? Olha, tem o selo OAB de aqui, ó. Ensinei um pouco de gestão, ensinei um pouco de captação, ensinei um pouco de marketing. E eu acho que o mais legal das comissões, e principalmente assim, vou puxar sardinha, porque, gente, Deve, né? eu tô aqui com o presidente, eu posso falar, né? É verdade. A comissão da OAB Jovem é uma das mais importantes.
Eu não tenho dúvida. Sem dúvidas, principalmente porque, assim, pedir pro TI, tá? Pedir pro TI o número de jovens advogados no Espírito Santo. Somos muitos. E eu sei, porque a gente recebe muito no Instagram da Jovem, nos grupos. Você tá em todos os grupos, você olha direto, eu sei. Eles pedem uma ajuda em relação a marketing, a gestão. Quanto que eu precifico? Gente, quanto que vocês estão cobrando num contrato tal? Porque isso a faculdade Coisas não ensina. simples, às vezes, né? Sim, e saber que a OAB tem, assim, uma oportunidade, um suporte, não dá para agradar todo mundo, não dá para atender todas as demandas, né? E uma coisa que a gente fala também, não só nas nossas reuniões, também aqui no podcast a gente já falou sobre os jovens usufruírem dessa estrutura que a OAB tem. Porque eu peguei minha carteira, a gente sabe que a gente precisa de conhecimento, a gente sai da faculdade sem saber muita coisa. Muita coisa a gente vai ver na prática. E aí, peguei a carteira, vou ver o que a OAB tem me disponibilizando. Eu, por exemplo, fiz aqueles intensivões no sábado, que era um monte de curso, mini curso. E eu não sabia nem minha área que eu ia atuar. Eu falava assim, vou lá ver tributário, trabalhista, vou lá ver aqueles advogados falando, porque eu não sei nem que área que eu vou atuar. E aí, olha, gostei. Essa aqui. Eu lembro que teve uma tributarista um dia que ela foi tão arrumada, e ela foi embora numa Mercedes. Eu falei, cara, eu vou ser tributarista. Eu quero ser tributarista. Não tem audiência, tem dinheiro, né? Nossa! Trabalhista tem audiência e não tem E dinheiro. ela novinha lá, dando palestrando pra gente, e saiu numa Mercedes. Eu falei, caramba. Escolhi o minha área de sistema- atuação. Ela postou a Mercedes? Não, ela saiu mesmo Ela nela. saiu, Então ela saiu depois do mini curso. E é importante a gente sempre falar isso, que as pessoas precisam aproveitar essa estrutura. Eu acho fantástico assim, esse sonho do advogado, né? Quando eu estava iniciando, meu desejo era ter uma pasta de couro. Nossa, era chique, Pasta né? de couro. Era chique. Era ter uma pasta de Eu couro. achava chiquérrimo expresso. eles levando aqui. Eu lembro que meu tio me deu um expresso de presente e a sala era tão furreca que eu não tinha onde botar. Que Tinha não nem tinha mesinha, tomada e mesa. Eu falei, gente, eu vou guardar. E eu tenho essa máquina até hoje. Legal. Para lembrar. Lá no meu escritório, bem escondidinho, assim, porque era uma... Não sei se vocês viram esse tipo de máquina que você levanta e faz assim. Não. A cápsula, ela é grande, você pressiona e a água escorre. Não. É o Ela início sentando, das né? cafeteiras. Ó. Eu vou te mandar o print da foto depois. Tá. E eu tenho essa máquina até hoje, para me lembrar. Que Para bom. me lembrar de onde a gente chegou com muito esforço. Porque aí você dá valor. É. Né? O valor que a gente dá é muito grande. Mas o meu sonho, Tainá, é com que todo escritório do Espírito Santo admitam advogados pelo projeto Meu Primeiro Cliente. E com esse piso é o ético, meu- né? o piso Vamos falar ético, sobre que a gente isso? aprovou. com Isso. certeza. É importante porque eu já estava na comissão, estava como membro, não estava tão, né, não estava na diretoria, Tão nem engajada. acompanhando, nem tão acompanhando de perto, mas eu lembro, inclusive, presidente, até te contando, é uma pauta muito relevante no colégio de presentes jovens, porque muitos estados não têm sequer um piso ético, que dirá um piso legal. Muito legal. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente tem um piso ético aqui, foi aprovado pelo conselho, inclusive, parabenizo todo o conselho, né? Que foi uma decisão muito importante, inclusive esse ano vamos aprovar em nome de Jesus Cristo o Estatuto da Jovem Advocacia. Sim. Esteja conosco nessa luta, que ela já pediu. Mas o que você acha? Qual a sua opinião sobre esse piso ético? Tem que legalizar? Qual é o caminho? Eu acho que temos questões tão importantes quanto antes, se me permite, é Claro. a questão de não ter fraude de emprego. Eu acho que além do piso nós temos pessoas assim que trabalham como empregados e são associados. Eu acho que isso é muito constrangedor. Sim, Eu sou advogado de vários advogados, inclusive. sim, a gente acompanha. Eu acabei, enfim, acho que eu não posso falar isso, mas eu acabei de ganhar para um advogado, para uma advogada, contra uma banca, talvez a pessoa que mais expõe a riqueza Instagram, de um advogado de fora, que eu não vou falar o nome, mas vocês devem imaginar quem é. Mas saiu na mídia, né? Todo Saiu mundo na imprensa, sabe. eu acho que eu posso falar. E eu fiz um acordo de quase de R$1 milhão. Eu sou totalmente contra a fraude da relação de emprego. Primeiro. Então, assim, Tem que não é fiscalizar só a isso, questão né? do salário, é a questão da relação que se constrói entre as pessoas. Lá no meu escritório eu tenho associado, sócio de contrato, de parceria e empregado. Quem é empregado é empregado, quem é associado é associado e na prática também. Então, assim, nós precisamos também parar de fingir algumas coisas, porque o piso, a priori, é para o empregado, mas ele acaba reverberando também para o associado e constrange os escritórios.
Lembrando que o piso foi construído em parceria com todos. Sim. Empregados, jovem, empresarial, foi algo assim, construído de modo muito dialogado. Não foi nada, eu vou pôr um piso aqui de 50 mil e vai quebrar as bancas. Não, piso é piso. Por quê? Porque nos meus discursos de 2015 e da penúltima eleição, eu sempre falei uma coisa que eu repito aqui, é muito triste você ver, por exemplo, nada contra, um garçom ter um piso de R$ 1.500, R$ 1.300 e um advogado ser de um salário mínimo. R$ 1.100. Que estudou, se capacitou 5 anos pagando Nada faculdade. contra a profissão alheia, mas nós não termos piso, é um vácuo muito triste. Então, o que eu tenho a falar sobre isso, que eu estou muito feliz em ter construído o piso ético, sei que é um primeiro passo, nós dependemos de outros atores institucionais que não são só a OAB, e aqui eu queria de um modo muito transparente falar, o que depende da OAB foi feito. O que dependeria só da OAB? O piso ético. Por quê? Porque a gente constrói no Conselho de forma interna. E aprova. Ponto. O que não depende da OAB? A lei. A lei depende de quem? Ou a convenção coletiva, que depende de quem? De sindicatos. Sim. Ou um acordo coletivo, que depende de um sindicato e de uma empresa. Então, tudo que está dentro do escopo da OAB, eu tenho uma tranquilidade plena em falar. Nós fizemos. Agora, para ter convenção coletiva, você tem que ter 2 sindicatos, para ter um acordo no sindicato com a empresa e para ter a lei, o governador e os deputados. E aí a gente faz um trabalho de insistência, que é um trabalho político. Eu costumo falar que tudo que você não pode obrigar uma pessoa, você tem que construir com política. Política é a arte de compor, né? Você precisa compor com as pessoas para chegar no objetivo em comum. E está dentre os pleitos da OAB com o Executivo Estadual que esse vácuo se preenche. Que bom, legal. Então, já não é de hoje. Isso eu queria só registrar até em respeito até à verdade, que não é de hoje, né? E não é só neste governo, todos os outros que lá passaram, quando eu era do Sindicato de Advogados, inclusive. Então, é um pleito antigo que eu acho que a gente vai atingir. Que bom, bacana. E que bom que a gente está aqui fazendo parte disso para poder assistir e participar, né, de camarote. Mas, antes da gente ir para os nossos spoilers de projetos da OAB Jovem, para estudante, eu queria conversar um pouquinho com você sobre uma questão mais polêmica, que são sobre críticas. Bora. Críticas, por quê? Eu hoje estou no sistema, né? Inclusive por sua indicação. Agradeço a confiança. Mas estando num cargo que é um cargo de liderança, eu recebo diariamente muitas críticas. E, obviamente, você estando no cargo máximo de liderança de uma OAB seccional, recebe ainda mais. Talvez um pouquinho mais. Como eu já falei, a gente não consegue agradar todo mundo, né? É muito difícil você dar conta em 3 ou 6 anos de resolver todos os problemas da advocacia. Mas o que eu tenho falado muito aqui é sobre as pessoas que criticam sem conhecer a OAB. A gente tem, né, inclusive uma amiga nossa que foi entrevistada, ela falou, eu criticava muito a OAB, eu achava que a OAB não fazia nada, que era só gastação da minha anuidade, que isso, e hoje eu estando lá dentro, porque ela tá na comissão, ela mudou de opinião, ela tá lá dentro e ela fala, eu vi que é muito mais do que isso, oferece uma estrutura, oferece um suporte para quem quer. Só que as pessoas não procuram, elas criticam sem procurar. Qual que é a sua, assim, como é que você lida com essas críticas? E o que você falaria para uma pessoa que tem dúvidas sobre alguma coisa da OAB? Venha participar, venha conhecer, como que é? Vamos lá, vou ser muito sincero. Eu estou na presidência há 5 anos. E esse ano eu estou entrando no 5º ano. E no próximo ano, no 6º ano. Então, eu lidava com as críticas no primeiro ano de uma forma, até porque existe um amadurecimento pessoal e profissional e institucional. Então, principalmente porque você não tinha experiência antes, né? Exatamente. Então, assim, o RISC de 2019, no recebimento de crítica, era um. O RISC no ano de 2023 é outro. E com muita análise também. Não sei se a nossa psicóloga já foi embora. Já. Mas a questão é que, primeiro, você tem que identificar a crítica positiva, que é aquela pessoa que quer ajudar o sistema, da crítica casca de banana. A pessoa fala mal da sua esposa, dos seus filhos, uma crítica... Porque a gente sofre fake news, né? A gente sofre exposição da família, a gente sofre várias coisas que são muito ruins e que eu aprendi a lidar. Tem político que não sabe lidar com isso. Nós estamos vendo aí alguns exemplos, não vou citá-los, mas não é fácil você lidar com crítica. Agora, eu vou te dar um exemplo. Quando o Fórum Civil de Vitória foi reaberto, tinha uma fila imensa
na frente do fórum. É o meu vídeo de Instagram mais visto. Eu acho que foram 62 mil visualizações. É a fila do Fórum Civil de Vitória, na Cidade Alta, que dava a volta de fila de advogado no sol e na chuva. Já enfrentei essa fila. Você Depois sabe da pandemia, né? Depois, na reabertura, o que fizeram os advogados? Printaram foto, falaram, Risque, faz alguma coisa, é absurdo. E eu olhei aquilo ali e falei, gente, eu não sou diretor do fórum. O que eu posso fazer? Eu não sou. Se eu pedir para fechar, o advogado que quer expedir o alvará vai me matar. Olha a sinuca de bico que eu tava ali. O que eu fiz? Fui à noite, rezei com Deus, pensei, falei, vou abrir um drive-thru da advocacia. Meu gabinete me chamou de doido. Tive a compreensão do juiz à época, diretor do fórum. Quero aqui ter o registro da homenagem a ele, doutor Marcelo Loureiro. E eu abri o drive-thru em 2 dias. E aquela fila cessou. Eu lembro que foi muito comentado. Por que eu estou falando isso? Porque se não fosse a crítica, eu não teria feito nada. Então a crítica ela tem uma função muito bacana. A crítica ela tem uma função de autoanálise, de revisão, né? A boa crítica, o cara que faz a crítica falando, pô, isso está errado e tem que ser certo assim. Mas tem coisa que a gente não pode. Por exemplo, se o juiz não autorizasse o drive-thru, como é que você ia fazer, né? Você é presidente do OAB, mas você não é presidente do fórum? eu ia ter que fazer uma nota. Tentamos, então assim, o ruim é aquela crítica baixa, né? Olha só, eu estou na OAB há 5 anos, eu me dedico muito à ordem. A minha agenda amanhã é toda OAB. Então eu deixo o escritório, eu deixo família. Então, às vezes a crítica baixa, falando, você faz algo de errado, é algo muito ruim. Principalmente por quem já fez errado. Então, assim, eu não vou denunciar ninguém aqui, não é o foco, mas é muito ruim você receber uma crítica extremamente injusta sobre algo que não existe. Então, assim, a gente sofre, mas eu aprendi a acreditar que a maioria das pessoas é muito boa. A gente tem que acreditar. É óbvio que eu sou presidente de todos os advogados, né, 100% deles, mas eu sou muito grato àqueles que nos elegem. Que, sim, graças a Deus, nas últimas 2 vezes, foi mais da metade. Então, se a gente pensa assim, eu sinto muito que eu tenho o apoio dessas pessoas que reconhecem o nosso trabalho. E eu toco a minha vida assim, sabe? Quando eu vejo uma fake news que envolve a minha imagem, né? Eu simplesmente ignoro, sabe? Eu mando que siga em paz, sabe? Rezo. É muito difícil. Eu ia muita falar terapia. Isso, muita 3 de você- dia, 3 de você- 3 gotinhas de manhã, de tarde, de Você noite. perdoar, sabe, a quem te agride, É muito difícil. é algo difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Você tá aprendendo lá no box, né? Tá Aquilo dando ali uma- me ajuda muito. Porque eu odeio academia, Tainá. Eu odeio também, Odeio só faço máquina, vôlei. odeio esteira, odeio academia. Aquilo ali você relaxa, você extravasa, o professor é legal. Ele fala soca aqui, jab, direto, gancho. E ali eu saio suado e perco quilo, né? E ganho Isso que é saúde. importante. Então, já que você perdeu quilo, Daqui fica à vontade, Lembre-se presidente. que tem Come uma frango. coxinha, tem frango. Eu quero falar que eu estou abrindo farinha de vagas para amêndoas. presidente da OAB Jovem depois dessa aqui. Então, amiga, foi Minha você que comprou, né, nutricionista. palhaça? A ideia foi minha, presidente. Minha eu confesso. nutricionista. Olha só, como bom gordo que eu sou, Não, eu fiz a ex-gordo. bariátrica, né? Não sei se você Ex-gordo. sabe disso, mas a cabeça ainda é. Isso daqui com ketchup e molho inglês. Ai, que delícia. Então, mas maionese temperadinha, né? Não, mas olha... Produção podia trazer, inclusive, um suquinho de laranja pra ele pra acompanhar. Olha, pra Bruno, dar um equilíbrio. aumenta seu cachê, tá, O suco de querida? laranja Porque passa, o suco de laranja Porque a Não, gente tô precisa brincando. equilibrar também aqui nossa Vocês forma podem com comer ele. também, tá? eu mas já nós já comi, comemos eu horrores. sou aqui a única que Vocês como são aqui nesse aquelas podcast. magras que comem muito e não engordam, né? Eu tenho uma raiva Ó, danada disso. antes da gente falar, já que você tá falando aí da OAB Jovem, Obrigado, aí meu a irmão. gente aqui, ó, é o OAB Jovem, né? Vamos lutar pela nossa comissão. Exatamente. A gente quer dar uns spoilers de alguns projetos que vão vir esse ano e que você tem apoiado bastante. Inclusive, fica aqui meu agradecimento, minha homenagem, porque sem autorização, sem suporte, a gente não consegue fazer nada, Não, né? é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente é meio mimado, assim, né? A gente tem... É muito sim que vocês recebem, né? graças Eu falei a isso Deus. hoje. De vez de em quando você. eu vou dar um nãozinho, Não, tá? que isso? Não, imagina, continue Somos mais assim. de 33% da classe. A Tainá comenta lá De no 3 em grupo. 3 horas eu vou dar um não agora. Não. A Tainá comenta lá no grupo. Gente, eu peço tanto, que ele não aguenta mais. Ó, mas antes a gente quer te dar um presente. Oba! Do Outro nosso- presente, gente? A gente tá, eu falei, a gente é mimado, mas você Vocês também vai mimam ser. também, né? Ó, Exatamente. do nosso propaganda patrocinador, aqui, né? Estilo com Beleza.
empresa, pra você deixar, assim, o topete em dia, Nossa, entendeu? adoro Deixar essas o topete, embalagens, ó. assim... Olha o outro aí, que você vai ver que o marketing é pesado da empresa. Estilo com beleza, Olha tem linha só que feminina top. e Eu tô masculina. entendendo mesmo a intenção? Gente, que coisa maravilhosa. Não é bom? Gente, azulinha, pomada top pra deixar o seu cabelo naquele estilo, Opa, né? Tem pomada, isso é chique, É né? chiquérrimo. Você tá... Isso é moderno também, porque eu sou Viu? do tempo que era aquele gel. Já dá pra deixar, hidratado, ó, que nossa. ficava um negócio- certinho, entendeu? Pomada Hidratado. é super moderno. Vou trazer um pra você. Pomada azulinha. Ó, o presidente recomenda. Brincadeira, gente. Isso aí. Mas estilo com Gente, eu beleza. vou usar um azulinho, então. Vai. Eu nunca usei um azulinho. Primeira Vai, vez. tá vendo? E Olha. vai gostar, tá? Porque Vai olha que gostar. o brilho do cabelo de Tainá com produto. Rubens usa, não? Compra O produto. Rubens não beleza. usa, porque ele não precisa. O cabelo dele é natural, gente. Tem uma. Olha que absurdo. Não, mas antes da gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho dos projetos que vem por aí, Muito trabalho esse ano pra gente? pra jovem. Como é que tá lá no seu Pra e-mail lá jovem de ou pedido? pra tudo? Pode ter da jovem Eu primeiro. acho que você merece anunciar, né? O grande evento nosso, né, Tainá? Acho que você que merece anunciar, não? Por Ah, favor. obrigada, gente. Ele é fofo, Eu vou dar né? essa delicadeza pra Obrigada, você, obrigada. você que é a mãe do projeto. É Ó, verdade. Fala, todo projeto tem um dono, né? Igual É você me você, contou. você é a mãe, ué. Gente, esse ano nós vamos ter o encontro regional da Jovem Advocacia e dos estudantes de Direito, dias 2 e 3 de maio, no Ilha Buffet, ali no Álvares Cabral, o maior evento da Jovem Advocacia do Espírito Santo. Posso falar assim? Pode, Vamos- deve. E eu vou te dar um spoiler aqui. Fui a Brasília essa semana, sentou o presidente Sérgio, de Minas Gerais, Patrícia, de São Paulo, e Luciano do Rio. Os três estarão aqui no estado do Espírito Santo e fundaremos a bancada da região sudeste no seu evento. Quatro- Calma, menina. Tá louca? Os 4 presidentes estarão aqui e foi uma iniciativa sua, da OAB Jovem. Então, assim, eu costumo dar mérito a quem tem mérito. Então, de certa forma, as pessoas falam muito, né? Mas é muito difícil executar. Você tirar do papel. As pessoas... Que horas eu mando mensagem no Existe grupo? uma frase em espanhol que ela fala o seguinte: del dicho al hecho hay un gran trecho. Entre o dizer e fazer tem uma diferença grande. Então, colocar para fazer é algo assim fenomenal que eu admiro muito. Então, assim, a Jovem Advocacia tem que fazer isso. Tirar do papel e pôr em prática. Nós estamos aqui em um estúdio, em um evento aqui com câmera, enfim. Falar disso daqui é fácil. Agora, fazer o que eles fazem, que a gente faz e vocês, é muito difícil. Então, assim, tem que aplaudir. Quem tira do papel o projeto e põe em prática tem que aplaudir. Por quê? Costumo falar, dinheiro, às vezes, é o mais fácil. Transformar Sim. o dinheiro em coisas Projeto. boas, que é o mais difícil. Então, essa mágica, eu costumo falar, às vezes, quando vem alguém com um projeto, eu falo, olha só, eu só tenho dinheiro. Você que vai ter que fazer todo o resto. Eu acho que eu falei isso com você. Falou. Não é muito, mas a gente tem um pouquinho. Então, investir em coisas boas para a nossa classe. Então, tá de parabéns. Eu acho que esse evento marca a história da OAB Jovem aqui no Espírito Santo e vai ser um divisor de águas entre antes e depois. Com certeza. Eu agradeço muito, presidente, por acreditar no projeto, porque também não adianta nada eu ter uma ideia, né, ter a força de trabalho e não ter alguém que acredite, obviamente liderando aí toda a advocacia. Além disso, teremos caravana esse ano. Não tô sabendo. Caravana, que você estará presente com a gente, né? Estaremos aí, pessoal, rodando o estado, levando uma palestra sensacional, muito conhecimento, para também a gente atingir o pessoal do interior, né? Que carece desse suporte, e eu tenho certeza que a gestão de agora tem dado tem voltado esse olhar para o interior, né? A gente tem muitas salas, subseções sendo inauguradas. 40% dos advogados estão no interior. E lembrando que nós temos este ano a inauguração de no mínimo 3 sedes e no máximo 5. Iuna, Guaçuí, Colatina, Ibiraçu e Aracruz. É o dinheiro da sua anuidade voltando em prol da nossa classe. E isso dá o suporte para atendimento desses advogados, né? No interior, não tenho sala, vai ter na subseção. Toda sede de OAB tem como foco principal da estrutura para o advogado atender. Ou seja, não ter necessidade de ter um custo inicial com escritório, com secretária, internet, etc, etc, que é a maior dificuldade inicial, que é você ter a sua estrutura. Então, quando eu falo em sede, não estou falando em palácio, para o presidente morar. Quando eu falo em sede, eu estou falando de estrutura para o advogado atender, principalmente o jovem.
Sim. E finalizar também, só para contar uma coisa, eu já falei isso com você, mas a gente não fica falando publicamente tudo que acontece, né? Eu lembro que eu falei com você e acho que foi com o Nemer, eu falei assim, por que vocês não investem numa seccional nova? Você lembra o que você me respondeu? Não lembro o que eu respondi, não. Mas foi a verdade. O que eu falei? Você falou assim, que advogado do interior muitas vezes não tem a oportunidade que o advogado da capital tem, que é o meu escritório, que tem uma subseção mais próxima, e que você iria dar prioridade para essas pessoas, para esses advogados. Então, só para deixar isso que você me falou no particular exposto aqui, para que a classe veja que você tá aqui na capital, mas você tá pensando em quem tá lá. Com certeza. E que foi o que eu falei, não é fácil agradar todo mundo, não é fácil atingir todo mundo. Isso leva dinheiro, tempo, execução, prestador de serviço, enfim, tudo. Mas que eles entendam que não só a seccional, mas a OAB Jovem também tá olhando para esses advogados. E a gente quer ver todo mundo aqui no evento, né? Todo mundo aqui, e a gente vai andar o Espírito Santo. E sobre o interior, eu na eleição tinha uma cidade que se chama Laranja da Terra. Eu adoro essa cidade, minha tia trabalhou lá, tem sabia? 15 advogados lá. Você foi lá. Antes de 2019, para ele votar em mim, esse cara ele precisava andar 5 horas, porque era em Castelo a sede. E eu fui lá, falei com o Paulo, advogado de lá, falei, Paulo, o meu projeto é que cada subsede, cada cidade, para votar, ou ir na sede da OAB, ande no máximo 1 hora. Ou seja, eles andavam 2h30 para ir, 2h30 para voltar, eram 5 horas. E eu ia lá e falava, olha só, eu estou constrangido em pedir o voto a vocês. Porque como é que eu vou pedir para que num dia de semana você ande 5 horas de estrada para votar em mim? As pessoas olhavam, pô, esse cara é doido, né? Veio aqui para pedir voto, tá falando que não vai pedir, que tá constrangido. Mas é verdade. Hoje, isso é uma realidade. Nenhum advogado demora mais de 1 hora para ir na sede da sua OAB. Legal. Todo o estado do Espírito Santo está coberto pela OAB. Legal. Presidente, eu queria aproveitar, inclusive, a oportunidade para te agradecer em nome dessa classe, porque foi como eu acabei de falar, quando eu cheguei naquela sala do TRT, às vezes não é nem só para atender um cliente, às vezes tem um intervalo entre uma audiência e outra, eu levo meu computador, tô ali, uso Wi-Fi, tem água, tem um cafezinho, tem as meninas lá que passam um cafezinho pra gente na hora, e eu consigo trabalhar ali até a próxima audiência. Então, isso é uma estrutura muito importante pra gente. Então, em nome da classe mesmo, eu quero te agradecer não só pelo apoio que você dá pra jovem, mas como toda a classe, que são essas salas, que são ouvir a gente, porque as pessoas acham que o presidente, olha, é inacessível. Assim, totalmente de terno, né? E não é. Mas não, é super... Quando eu vi o presidente no nosso churrasco de final de ano, conversando com a galera de bermuda, eu falei, caraca, ele tipo, ele é gente, né? Ele é gente, toma um shopping e tal. E isso é muito legal. Então, amiga, a gente errou, porque hoje não teve shopping. Mas que bom. eu vou voltar aqui, sem dieta. Vai voltar. E podendo beber. Vai voltar. E se voltar fazendo dieta, nos avisa pra gente comprar o whey. O whey protein. E o Pro, né? Puxa Mas é vida. isso, presidente. Obrigada pela sua disponibilidade. Conseguir um horáriozinho aí na sua agenda. Você foi totalmente acessível. E você é com as pessoas, né? Quem quiser falar com você, quiser marcar uma agenda, Quem tá quiser tudo. falar algo com o presidente, anote aí, 999-238010. É o meu celular pessoal, esse daqui, não é assessoria, ok? 999-238010. Ou no Instagram. Todo dia eu falo com algum advogado lá, hoje inclusive eu falei. É verdade, teve um dia que eu marquei ele. Falei, eu segui. Você não viu que ele lembrou que você foi na assim, sala? Eu falo, gente. Eu acho meio, desculpa, surreal essa coisa das pessoas acharem, sabe, essa inacessibilidade, porque Não existe, né? não existe, não deve existir, porque as pessoas que se predispõem a isso, elas têm que se colocar acessíveis. Então, é óbvio que assim, o presidente da OAB de São Paulo, são 500 mil advogados, talvez Ele não vai responder no WhatsApp, talvez né? ele não possa ter o WhatsApp, mas eu, com os 20 mil ativos, eu ainda consigo, com os dedos doendo, me predispor a isso. A única coisa que me chateia são essas agressões que eventualmente vêm, mas qualquer advogado, por mais crítico que seja, eu atendo. Por mais crítico que seja, por mais que não tenha sido um eleitor meu, não tem problema algum. A gente é eleito para todos os advogados. Se vier com respeito, vai ter o meu também. Isso Bacana. aí. Gente, então pra gente finalizar, não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, quem vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve no canal, ativa o sininho, continua nos acompanhando, siga também o Presidente Risque, vou deixar aqui, ó, o arroba Risque com dele. Z.
Risque com Z, gente. Não perca Senão isso não aí. chega. E assim, gente, ele não é inacessível, tá? Sigam ele no Instagram que vocês vão ver. Gosta de cantar, não canta muito bem. Brincadeira. Menina, A não tem nomeação, os projetos. a nomeação. Quando eu tomo uma cervejinha, eu canto bem. Brincadeira. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Antes da gente encerrar, quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Bela estampa Importante. com essa caneca aqui linda. Estilo com beleza, com nossos produtinhos, nossos presentes para os nossos convidados. RC Filmes, que tá aqui com a equipe deles fotografando a gente para deixar a gente bem bonita no feed. Não é isso? É isso aí. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo.